conteúdo, né? Eu deixo gravado aí, depois o pessoal tira dúvida, tá? É só aguardar aqui um instantinho. Agora a gravação já iniciou. Eu vou compartilhar minha tela. Já estão enxergando aí a minha tela? Estamos sim, professor. Boa tarde. Boa tarde. Esses slides aqui que eu vou passar para vocês, tem algumas... O primeiro slide aí, algumas informações estão desatualizadas, como, por exemplo, aparece aí aula 4, né? Isso aí eu vou atualizar ainda, né? E vou colocar lá na nossa área comum do Teams, tá? Esse da aula de hoje e o da aula que vem. A gente agora, né, nessa segunda parte da matéria, a gente vai abordar a parte de estabilidade. Vamos aí estudar mais ou menos umas 3 aulas, né? 3 encontros estudando estabilidade, né? E depois vamos ver as técnicas de controle com aplicação. Só um parênteses aqui inicialmente, né? Eu ainda não corrigi as provas, tá? Eu devo corrigir essa semana e até sexta-feira eu disponibilizo as notas para vocês, tá bom? E aí na próxima segunda nós fazemos uma revisão, né? E dúvidas, quem quiser tirar dúvidas da prova, né, dúvidas de nota, tá certo? Então eu divulgo até sexta-feira eu divulgo, né? E na segunda a gente faz final da aula a gente faz uma revisão para aqueles que quiserem, né? Pedir revisão, né? Ou uma explicação, tá certo? Então a respeito da prova é essa informação, né? Da P1. Então, na segunda parte da matéria, a gente vai começar, né, com estabilidade, né? A gente vai gastar aí umas 2, não, mais um pouco, umas 3 ou 4 aulas, né, falando de estabilidade, tem métodos, etc, para aprender, para a gente discutir, né, exercícios. E aí, na parte final, a gente vai falar sobre controladores, né? São 2, né, que a gente vai ver aqui, os principais, realimentação de estados, é um deles, e o outro é realimentação de saída, né? Vamos fazer exercícios e fazer uns pequenos exemplos de aplicação, até utilizando o simulador, tá? Tá ok? Mesmo quando eu chegar perto eu vou comentar melhor com vocês, tá? Então, hoje a gente vai como se fosse uma introdução, né? Sobre noções de estabilidade, e lá no final a gente vai terminar com a estabilidade BIBO, né? Que eu já vou dizer para vocês o que significa essa sigla aí, tá? Bom, deixa eu colocar aqui no modo de visualização para ficar a tela. Bom, hoje a ideia é a gente ter umas noções, né, do que é estabilidade de sistemas dinâmicos, né? O nosso sistema dinâmico é um tópico bem geral, né? Mas a gente vai concentrar atenção nos sistemas lineares invariantes no tempo, tá? Então, nesse slide número 3, né, é um slide assim que aparece muitas referências, muitos livros, né? Até em livros de física também, né? E possivelmente vocês já devem ter visto essas figuras aí que são tradicionais, né? Essas 3 figuras que estão aí, né, são para representar o conceito de ponto de equilíbrio, né? A definição e os tipos, tá? O que é um ponto de equilíbrio, pessoal? O ponto de equilíbrio é aquele ponto dentro do sistema, né? Que o sistema fica em repouso e permanece nele eternamente, até que alguma coisa aconteça, né? Então, para um ponto ser ponto de equilíbrio, é assim, você analisa ele num determinado tempo, né? E num delta t, né? Num determinado intervalo de tempo, você observa novamente, ele tem que estar no mesmo ponto. Se ele estiver no mesmo ponto, e daí por diante, aquilo lá é um ponto de equilíbrio, né? Ele está em equilíbrio, tá certo? Ele não se mexe, tá? Mas o ponto de equilíbrio, ele tem 3 classificações básicas, tá certo?
Então, que são aí nessas três figuras que estão aí, ele é uma representação esquemática, né? É uma analogia, uma ideia, né, de como é que funcionam esses três pontos de equilíbrio, tá certo? O primeiro deles é o ponto de equilíbrio estável, né? O que é o ponto de equilíbrio estável? Por definição, é o seguinte, né? O ponto de equilíbrio estável é aquele que, se você aplicar uma perturbação, né, ele sai do ponto de equilíbrio e volta para ele, né? Porque aquele ponto é estável, né? Ele atrai as trajetórias, né? Então ele sai um pouquinho por causa da perturbação, mas depois ele volta para aquele mesmo ponto de equilíbrio, tá? Isso daí está representado por essa primeira figura da esquerda, no slide 3, tá? Então, por exemplo, se você perturba um pouquinho esse cone aí, né, que está apoiado sobre sua base, né, se você der um peteleco ali, ele vai balançar um pouco, mas ele vai voltar para a posição que está aí, vertical, né, apoiado pela base, tá? Então, esse é o exemplo de ponto de equilíbrio estável, né? Se você dá uma pequena perturbação, ele se mexe um pouco, balança, mas ele volta para a posição original, tá certo? Volta para o mesmo ponto de equilíbrio, que é estável, tá? O ponto de equilíbrio neutro, né, é definido assim: existe uma infinidade de pontos de equilíbrio, né, que tem a mesma propriedade. Que propriedade é essa? Aquela que eu acabei de falar, né? Uma vez você estando sobre o ponto de equilíbrio, o teu sistema permanece nele a partir de então, né? Para todo o tempo para todo o tempo de análise que você fizer tendendo para o infinito, ele vai sempre estar no mesmo ponto. Que é o exemplo desse cone aí que está apoiada por uma das suas arestas laterais, né? Se você perturbar esse sistema aí, dar um peteleco, esse cone vai dar uma roladinha para um lado, para o outro, né? E ele não vai parar no mesmo lugar, né? Mas ele vai parar numa outra posição parecida com a primeira, né? Ou seja, ele vai continuar nessa posição deitada aí, né? Mas vai se apoiar em cima de uma outra aresta numa outra posição. Ou seja, então, esse segundo ponto de equilíbrio é parecido, tem a mesma propriedade do primeiro, né? Só que ele é diferente, tá certo? E você pode ficar aplicando várias perturbações e ele vai pular para outro, vai pular para outro, vai pular para outro, né? E cada um desses é também estável, porque ele para e fica ali, né? Na posição parecida, tá? Então, esse é um ponto de equilíbrio neutro, né? Então, assim, é que ele sai de um ponto e vai para outro, e com a mesma propriedade, né? E para e fica lá quietinho, né? É o segundo, é a figura do meio. E o ponto de equilíbrio instável, que é representado, feito uma analogia com a terceira figura, né? É aquele ponto que, se você dá uma perturbação, ele sai totalmente e não volta mais para aquele ponto, né? O ponto original. Então, quer dizer que o sistema escapa daquele ponto. Então, se você perturbar, né, um determinado ponto de equilíbrio e as trajetórias escaparem daquele ponto, é porque ele é instável, tá? Que é representado por esse cone aí apoiado pelo seu vértice, né? É claro, né, que manter em pé nessa posição, né, na prática é bem difícil, mas na teoria é possível, né? Existe um ponto ali, né, alinhado com o centro de massa que faz ele ficar nessa posição. Mas se você der um peteleco, pronto, ele já sai, né, da posição e nunca mais volta para essa posição aí, né? A não ser que haja uma força externa que o coloque novamente nessa posição, tá? Vocês conseguiram entender essa noção inicial de estabilidade e pontos de equilíbrio? Sim, professor. Ok, né? Então toda a nossa questão de estabilidade tá pautada nessa questão do ponto de equilíbrio. A gente vai ver depois, quando a gente começar a fazer a parte de controles, né? Aí a gente vai começar a eleger alguns pontos de equilíbrio, né? Que são exatamente os pontos onde você quer colocar o teu sistema, né? Então, esses pontos de equilíbrio, você vai querer fazer esses pontos, ou vai querer forçar que esses pontos desejados, né, sejam estáveis, né, pontos de equilíbrio estáveis, ou seja, você projeta um controlador para que o controlador force o sistema a ir para aquele ponto, tá? É isso que a gente vai ver lá na teoria de controle, né, que é nas técnicas de controle. Então, no slide 4, tem uma outra definição que também aparece nos livros, vocês podem ler nos livros aí, tá certo? Nas referências, podem procurar na internet, tem lá texto sobre isso daí.
que é a questão dos conceitos, um de estabilidade absoluta, né? E de estabilidade relativa, né? A estabilidade absoluta é aquela questão assim, o sistema é estável ou não é estável, né? Ou é instável, tá certo? Estável ou instável. Então, é uma definição, tá? Ou é ou não é. Isso é chamado de estabilidade absoluta, né? É um conceito. E a estabilidade relativa, né? Aí sim, ela só é aplicada para os casos de estabilidade, né? Com E, né? Que mede o grau da estabilidade, se é uma estabilidade assintótica, se é uma estabilidade exponencial, né? Ou se tem algum outro perfil de estabilidade, tá certo? Existem alguns perfis de estabilidade que a literatura define, né? E define, inclusive, matematicamente, tá certo? Então, isso é a estabilidade relativa, né? Nesse nosso curso aqui, a gente vai estudar um pouco de cada uma delas, tá? Na verdade, uma, né, tá embutida na outra aí, né? Se você fala que um sistema é estável, aí dá até para dizer, se você calcular direitinho, que tipo de estabilidade é, né? Tá certo? Quando é instável com I, né, aí não tem jeito, né? Ele vai escapar, vai divergir, tá? Bom, o conceito que a gente vai estudar na aula de hoje, né, é um conceito de biboestabilidade, tá? O bibo é uma sigla que vem do termo em inglês, né, que está aí no slide 5, bounded input, bounded output, né? Bound significa limitação, tá? Então o termo significa entrada limitada, saída limitada, né? Limitada aqui, né? O termo foi suprimido, mas significa limitação em amplitude, tá, pessoal? É de amplitude limitada. Quando se diz assim, uma função no tempo é limitada, significa que a amplitude dela, em qualquer instante de tempo, né, é menor do que infinito, né? Ela é limitada, é uma quantidade contável, né? Isso é chamado de limitada. Aí nessa fórmula que aparece aí no pé do slide 5, tem a notação matemática que representa esse termo de função limitada, né? Só você colocar o módulo, né, na função e colocar esse menor que infinito. Isso daí, em termos textuais, significa que a função u é limitada, né? Implica que a saída y é limitada. Está escrito aí, módulo de u menor que infinito. Significa que esse sinal tem amplitude limitada, né? Tá certo? O que diz a biboestabilidade? A primeira coisa é o seguinte, essa biboestabilidade ela é aplicada para sistemas nessa forma que está aí na figura, né? E diagrama em blocos, né? E função de transferência, tá? Se você puxar aí, né, na memória, você deve lembrar, né, que as funções de transferência elas são uma representação, um domínio da frequência, né, para um dado tipo de resposta dos sistemas dinâmicos, né? Vocês lembram qual daquelas respostas lá é a função de transferência? Se é a resposta livre ou a resposta forçada? É uma delas aí. Qual é? Vocês lembram? A função de transferência ela é a transformada associada a qual dessas respostas? A livre ou a forçada? Qual é aquela que é movida pela excitação? A livre ou a forçada? Vocês estão me escutando? Então, aqui a função de transferência, né, é associada à resposta forçada, porque é a forçada que está relacionada à excitação, né? É a resposta que o sistema dá, né? Porque ele recebeu uma excitação na entrada, né? Então, essa função de transferência, ela representa apenas o comportamento da saída do sistema quando você aplica uma excitação. A função de transferência não tem
não descreve, ela não consegue descrever o comportamento devido às condições iniciais. Então, essa função de transferência, ela fala apenas da parte da excitação, tá certo? Que a gente chama de entrada-saída, né? Entrada é excitação e a saída é a resposta do sistema, né? Essa resposta se é por causa da excitação, então essa é exatamente a resposta forçada do sistema, tá? Então a biboestabilidade só tem a ver com a excitação, tá? Não tem a ver com as condições iniciais. Embora, né? A gente já sabe também, né? Que uma parte, né, da dinâmica da resposta forçada também, uma parte dela também está presente na resposta livre. Então, provavelmente, se a gente tem, né, as condições iniciais, elas são limitadas, né? Então, provavelmente, a parte, né, de resposta livre também vai ser estável. Mas, né, lembrando a vocês que em termos de teoria, né, esse tipo de estabilidade ela é apenas para análise entrada-saída, tá certo? É biboestabilidade, tá ok? Entenderam esse conceito, pessoal? Sim, professor. Positivo, professor. Ok, então aí esse conceito ele vai dar margem a um cálculo, tá? Que a gente vai ver nos próximos slides aí, que eu vou mostrar para vocês, né? Um exemplo simples, tá certo? E depois vou dar uma dica para vocês como é que a gente avalia isso de uma forma melhor, né? Tá certo? Então, como eu havia comentado com vocês, né? Essa parte aí, ela no slide 6 aí aparece exatamente esse bate-papo que eu tive com vocês agora, uns minutos atrás, né? Com relação à resposta livre, né? E resposta forçada, tá? Então, o que a gente analisa aqui com a biboestabilidade é a resposta forçada. Que a gente sabe lá da teoria, né, que ela envolve uma integral de convolução da excitação com a função da resposta ao impulso do sistema, né? A gente também, acho que vocês viram isso em sinais e sistemas, né? Não sei se vocês viram isso, mas a função da resposta ao impulso de um sistema, pessoal, é exatamente o Laplace inverso da função de transferência. Então, eu vou voltar aqui um slide, né? Então, se apresentarem para vocês, né, uma função de transferência, um polinômio numerador e um polinômio denominador, é só você calcular o Laplace inverso daquilo ali, né? Pode ser por frações parciais, e aí acha lá a expressão. Essa expressão que você acha no tempo é a resposta ao impulso, essa é a função h aqui, ó, tá? Da mesma maneira, se te derem a expressão da resposta ao impulso no tempo, você pode aplicar o Laplace direto e você vai chegar na função de transferência. Então, é um caminho de ida e de volta, é um conceito, tá? Então, a função da resposta ao impulso no tempo é a transformada de Laplace da função de transferência, tá? E no tempo, quando você quer calcular, né, qual é a resposta de um sistema para uma dada excitação, tem que resolver essa integral aqui, ó. Multiplicar a equação da excitação pela equação da resposta ao impulso transladada, né? Aqui é transladada desse intervalo tal aqui, e multiplicar isso daqui vai gerar uma outra função resultante, tem que calcular a área de 0 a infinito. O resultado dessa integral aqui vai dar a resposta, né? Já falei para vocês também, né? Alguém deve ter falado em cálculo, né? Que essa integral ela não é assim. Para alguns exemplos, né? Assim, simples, ela é fácil de calcular, né? Tem fórmula fechada, tal. Mas alguns exemplos mais complexos é bem difícil de encontrar a solução fechada para essa integral, tá? Então é por isso que a gente aplica sempre Laplace, né? Porque lá no domínio da frequência, essa integral aqui, essa integral da multiplicação dessas duas funções, né? Vai virar um produto. E aí é muito mais fácil, né? Vai virar o produto da transformada do H pela transformada do U, que é muito mais simples, né? Tá?
Bom, mas para a gente deduzir a fórmula aqui, a gente vai ter que usar essa expressão aqui da integral, tá? Tá certo? Aí, o que eu faço aqui? Vou tirar o módulo dos dois lados, né? Módulo é aquela função, né, que retira o sinal, né? Então, o módulo de f vai ser o módulo dessa integral toda aqui, tá? Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, tem uma... Para eu colocar essa desigualdade aqui, né, essa inequação, eu estou usando uma propriedade chamada desigualdade do triângulo, né? Porque aí é o seguinte, né? O módulo disso daqui, ó, é uma propriedade, né? Porque é o seguinte, essa função que está aqui, ó, dentro do módulo, é uma área, correto? Isso aqui é uma área, né? E a teoria, termo fundamental na teoria do cálculo, né? Integral e diferencial, a gente sabe que porções da curva que estão para cima, né? Da abscissa, né? Elas correspondem a áreas positivas e aquelas porções do gráfico que estão para o lado de baixo da abscissa, né? Desculpa, da ordenada, né? Do y, você está acima do eixo do eixo x, né? O eixo do tempo, a integral é positiva, são áreas positivas. Se está para baixo, são áreas negativas, né? Quando você tira o módulo, o que acontece? A área que é negativa, ela é rebatida para a parte de cima, né? Então, você só vai ter área positiva, tá certo? Quando você tira o módulo. Isso daí, pessoal, se você pegar, então, a integral, né, do módulo das funções, se você pegar o módulo de h, multiplicar pelo módulo do u, vai dar sempre coisa positiva. E a área disso, né, vai ser, se vai estar todo mundo para lá de cima, a área sempre vai ser positiva, né? Tá certo? Então, tem sempre um menor ou igual aqui, né? Tá? Tem sempre um menor ou igual, é uma propriedade. Ela vem de uma propriedade chamada desigualdade triangular, né? Aqui você nota bem o seguinte, esqueci de falar, né? Que a convolução entre dois sinais, ela é comutativa. Então, tanto faz eu convoluir H com U ou U com H, tá? Tanto faz, essa convolução aqui, ela é comutativa, né? Aí eu vou usar essa segunda aqui por uma questão de conveniência, para chegar na fórmula que a gente precisa, né? Então, veja, então agora vou ler desse primeiro membro aqui para esse último membro aqui com a desigualdade, ó. Então, vai ficar essa equação aqui, que está no pé do slide 6, ó. Então, o módulo da saída, olha lá, forçada, né, é menor ou igual à integral do módulo da função de resposta ao impulso multiplicado pelo módulo da excitação, né, transladado aqui, tá certo? Bom, o que tem aqui nessa fórmula, né, que está associado à estabilidade BIBA? Ó, tem a saída, que vem do output, né, e tem a entrada, ó, que vem do input, né? Então, eu tenho o módulo da saída e tenho o módulo da entrada. Então, aqui eu já tenho, mais ou menos, uma parte da resposta, né? Vamos ver no próximo slide, tá? Então, veja, pessoal. Deixa eu voltar. Aqui a gente está no slide 7. Deixa eu voltar rapidinho aqui para vocês verem uma coisa. Vou voltar aqui no slide 5. O que diz a biboestabilidade? Diz o seguinte: é um teorema. Diz o seguinte: se para um sistema ser biboestável, então eu tenho que aplicar uma entrada limitada e tem que produzir uma saída limitada, tá? Tá certo? Então, ele é biboestável se eu aplicar uma entrada limitada e obtiver como resposta uma saída limitada. Então, aqui, ó, esse sinal de implicação. Se a entrada for limitada, gerar uma saída limitada, né? E o sistema é biboestável, tá certo? Só posso ir nessa direção, tá? Então, na verdade, qual é o conceito? Limitação da entrada implicando em limitação da saída. Então, isso que eu vou ver aqui agora, ó. Se a minha entrada, né, é limitada em amplitude, o módulo dela, né? Então, significa dizer que ela é menor do que um valor K que é finito, tá? Esse K, pessoal, é uma constante que pode ser grande pra caramba, pode ser pequena, pode ser muito, 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 muito grande, mas ela não pode ser infinita, tá? Porque porque para ser igual a infinito, primeiro que infinito não é uma quantidade, né?
E segundo, que a gente está assumindo que ela é limitada. Se ela é limitada, ela é finita. Então, esse K é um número finito, né? Pode ser grande pra caramba, mas tem que ser finito, tá? Então, isso aqui é a hipótese inicial, né, da biboestabilidade. Então, eu vou fazer o seguinte, vou assumir que o U é limitado e vou descobrir qual é a expressão para o módulo de U. Se isso aqui está em vermelho, é limitado, né, eu posso pegar esse K e botar no lugar dele, tá? Mas aí eu tenho que levar essa desigualdade. Então, olha só. Então, isso daqui, ó, vai ser menor do que K vezes essa integral. Por quê? Porque se eu colocar o K nesse lugar aqui, ó, isso aqui vai ser maior que o original. Entenderam essa desigualdade? Isso aqui é uma área positiva. Já vimos isso no slide anterior. Se eu substituir isso aqui por um valor maior do que ele, o resultado aqui vai ser maior do que o original. É o que está escrito aqui, ó. Então, essa integral é menor do que K, né? Então, é mais ou menos assim, ó. Se você compara isso daqui com isso, né? É igual. Mas se você compara isso daqui com K, aí o sinal de menor entra aqui, tá? Então, o que quer dizer isso daqui, pessoal? Então, agora, olha só. Isso daqui é igual a essa primeira equação. E tem uma desigualdade aqui. Então, eu vou comparar agora isso daqui com essa desigualdade que ficou aqui, ó, tá? O K, ele é finito, né? A gente já viu que ele é finito, ele não é infinito, né? Vezes essa integral, que eu não sei se essa integral é finita ou não, não sei. Eu sei que o K é finito sim, tá? Mas veja, isso aqui, olha só, o módulo das minhas saídas é igual a isso, que é menor do que isso, tá? Então, se o módulo da minha saída é menor do que isso, então eu tenho que ver agora qual é a condição disso daqui para que a minha saída seja finita. Então, para minha saída ser limitada, né, finita, isso aqui tem que ser limitado. Então, se isso aqui é limitado, eu tenho um produto de uma constante por uma função. Para isso ser limitado, basta que isso aqui seja limitado. Aí, pronto, alcançamos aqui a condição. Essa é a condição da biboestabilidade. Que condição é essa? Eu tenho que investigar se o módulo, se a integral, né, de 0 a infinito do módulo da função da resposta ao impulso, ela é finita. Se ao resolver essa integral eu chegar num valor finito, numa função, né, na verdade vai dar uma função, então, aliás, vai dar um valor, né? Então eu chego à conclusão que a minha função de transferência é biboestável, tá? Mas o que isso vamos dizer assim, qual é a implicação prática disso, né? Para que isso serve, né? Isso serve para o seguinte, pessoal. Se você tiver a informação que uma dada função de transferência é biboestável, né? Ou alguém te falou, ou você calculou, então, garantidamente, sem medo de errar, você pode colocar na entrada uma função qualquer limitada que você vai ter garantidamente na saída uma outra função limitada. É para isso que serve esse teorema, tá? O teorema serve para isso. Então, se a função é bibo, estável, então eu posso aplicar qualquer função limitada na entrada e eu vou produzir uma outra saída que é limitada. Por exemplo, se eu aplicar um degrau na entrada, eu vou ter uma saída limitada. Ela não vai escapar. Ela não vai instabilizar. Se eu aplicar um seno, né, um seno puro, né, na entrada, eu vou ter na saída uma outra função limitada, porque o seno é limitado, tá certo? Se eu colocar qualquer outra função limitada, soma de seno com cosseno, produto de cosseno com seno, né? O seno ao quadrado, todas essas funções elas são limitadas em amplitude. Então, elas vão produzir também, quando passam pelo sistema, elas vão produzir uma saída também limitada. Isso daí é estabilidade, é uma questão de estabilidade, ou seja, a minha função de transferência não faz a saída
explodir, né? Não faz a amplitude da saída crescer indefinidamente, tá? O conceito de biboestabilidade, ele só se aplica, né, para entradas limitadas. Ele não se aplica a entradas de outra natureza. Então, eu quero saber o que acontece se eu colocar uma função que cresce para infinito lá na entrada. O teorema, provavelmente você vai ter uma coisa ilimitada na saída, mas isso aí não é o teorema que garante, tá? Você tem que fazer o cálculo de uma outra forma. O teorema só garante a limitação da saída quando na entrada você tem um sinal limitado, tá? E para você decidir isso, você só precisa conhecer a função de transferência, né? Conhecendo ela, você consegue calcular a função da resposta ao impulso, e com a função da resposta ao impulso, só colocar nessa expressão aqui, ó, no pé do slide 7, calcular, né? E verificar se essa integral dá limitada. Se for limitada, ótimo, o sistema é bibo. Se não for, então ele não é bibo. Ou seja, o que significa o sistema que não é bibo, né? É que você pode botar você pode aplicar uma entrada limitada e você não vai ter garantias, né, de uma saída limitada também, tá certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui no slide 8 tem esse lembrete aí, tá certo? Para vocês sempre se lembrarem que a resposta ao impulso, né, é o Laplace inverso da função de transferência, né, e vice-versa. E a função de transferência é o Laplace direto, né, da função da resposta ao impulso. Vamos ver um exemplo aqui, olha lá. Olha esse exemplo aí, pessoal. É uma função de transferência, g de s. Vocês entenderam o conceito? Antes de a gente entrar no exemplo, vocês entenderam o conceito? Sim, pessoal, ou não? Professor, entendi a explicação. Ok. Vamos então para o exemplo. Esse exemplo aí, g de s, é um sistema de segunda ordem, olha lá. Foi dada a função de transferência, né? E dela eu vou calcular a função da resposta ao impulso, porque eu preciso dessa função para colocar na definição lá da integral, para ver se é limitado ou não, tá? Essa solução que eu estou apresentando para vocês aí, pessoal, é uma solução literal, tá certo? E eu vou dar umas dicas para vocês aqui agora, né? Porque nem sempre a gente precisa sair calculando tudo exatamente, tá? A gente pode trabalhar com os conceitos também, que é muito importante, e ganha-se tempo, né? Se a gente não precisar ficar calculando tudo, ganha-se muito tempo com isso, tá? Então, veja, se vocês lembrarem bem lá de sinais e sistema, com aquele professor lá, né? Meio ranzinza lá de sinais, né? Vocês vão ver o seguinte, vocês vão lembrar que a expansão em frações parciais aí dessa função, né? Tem um termo a zero, né? Mais um a 1 sobre o primeiro fator, mais um a 2 sobre o segundo fator, tá? Isso aqui você já sabe, né? Sem precisar resolver, você já sabe que esse a zero aqui, né? Se ele for diferente de zero, isso aqui vai ser vai ter aqui um impulso associado ao a zero, né? Porque toda constante, quando você faz o Laplace inverso, né? Ela vem multiplicada pelo impulso, né? Pelo delta, né? Tá certo? Nesse nosso caso aqui, como a nossa função de transferência em cima, o polinômio é de ordem zero, né? Não tem fatores em S. E embaixo é de segunda ordem, então o limite, né? Quando S vai para infinito, essa fração vai para zero, então o nosso a zero aqui, nesse exemplo aqui, não tem, é zero, né? Então só vou ter o A1 e o A2. Olha, sem calcular nada, só usando a tabela, eu descubro que o inverso disso daqui, ó, é o A1 multiplicado pela exponencial de menos t, tá? Porque aqui é 1 sobre S mais 1. Se você olhar na tabela, 1 sobre S mais 1, o inverso é menos t. Da mesma forma, eu tenho 1 sobre S mais 2 multiplicado por A2, né? 1 sobre S mais 2, você vai na tabela e descobre que a inversa é menos 2t.
Esse A2 eu não preciso calcular, porque eu sei que ele é uma constante. Positiva, negativa, né? E o A1 também, positivo e negativo. Mas são constantes finitas, né? Nenhum dessas constantes aqui vai dar infinito, né? Então, eu não preciso calcular, porque eu sei que isso aqui é finito, né? E é 1 a 1. Isso aqui também é finito, é 1 a 2, tá? Então, vou pegar essa expressão aqui, pessoal, e colocar na integral, olha lá. Tem que ser a integral do módulo, né, desse G aqui, ó. Como aqui tem uma soma, eu posso separar em duas integrais. Só que aí é o seguinte, ó, o módulo da soma, né, essa também é uma propriedade da desigualdade triangular, né, da desigualdade do triângulo, né, que diz que o cateto, né, o cateto aqui, ele é, desculpa, a hipotenusa é menor ou igual à soma dos catetos aqui. Isso é chamado desigualdade triangular. Então, o módulo da soma, olha lá, é menor ou igual à soma dos módulos, tá? Como é uma soma, eu posso separar em duas integrais. Então, vai ter uma integral para esse primeiro termo e uma integral para esse segundo termo. Nota aqui, pessoal, olha lá, que aqui é um módulo de uma constante vezes uma função. Módulo de uma constante vezes a função. Aí eu posso separar em dois módulos. Módulo disso vezes o módulo disso. Acho que vai aparecer no próximo slide, né? Olha lá. Então, vai aparecer o módulo disso, ó, tá vendo? Vezes o módulo dessa função, mais o módulo do A2, né? Porque o A1 e o A2 são constantes, mas eles podem ter sinais negativo ou positivo. Então, aqui o módulo tem que ser aplicado, tá? Senão sai errado. Então, o módulo de A1 vezes menos tal, e módulo de A2. Aqui tem uma propriedade, tá? A exponencial decrescente é uma função desse tipo aqui, tá vendo? Igual tá nesse gráfico aqui, ó. Que tá plotado aqui em azul. É uma função que está sempre pro lado de cima aqui, ó. Do eixo X, tá vendo? Do eixo do tempo. Então, é uma função que está sempre lá de cima. A integral dela é sempre positiva. Por quê? Porque ela está do lado de cima, né? Então, ao invés de... Então, esse módulo que sai daqui, ó, eu posso simplesmente aplicar para a função, porque o módulo dela é igual a ela, tá? Entenderam? A função está sempre aqui por cima, então a integral sobre a curva, a integral aqui vai ser sempre positiva. Então, é uma coisa positiva vezes uma coisa positiva, né? Então, aqui eu tenho uma coisa positiva vezes uma coisa positiva, que é a própria função. O módulo dela é igual a ela, tá? Então, eu tenho a integral disso daqui, ó, mais, né, a integral disso daqui. Eu tenho duas integrais, tá? Se o A1 e o A2 são constantes, eles podem ir para fora da integral, tá? E aí, o que acontece? Fica só a integral de 0 a infinito do E menos tal, e a integral de 0 a infinito de E menos 2 tal. Aí é a integração simples, né? Integração simples, tá certo? Quando você faz essa integração simples, né? Aí aqui no lugar onde vão aparecer as constantes, né? O que acontece, né? Aqui, ó, eu tenho um 2 no expoente. Então, quando você integra, né? Esse 2 vai para o lado de fora também, né? Então, sei lá, vai dar 2, né, dividido por 2, né, ou menos 2. Então, aí para não ficar calculando isso, eu coloquei genericamente um K1 aqui, ó, tá? E coloquei genericamente um K2. E vai aparecer a integral de E menos tal, 0 a infinito, e a integral de E menos 2 tal, de 0 a infinito. Então, aqui, pela integral definida, né, você calcula os valores. E você vai ver, né, que para infinito isso aqui vai tender para zero, né? E para zero isso aqui vai tender para quanto? Vai tender para 1, né? Então vai dar K1 aqui, né? Só que é o de cima menos o de baixo, tá? Então o de cima é 0, menos o de baixo é menos K1. O de cima é 0, aqui vai dar 0 para o de cima, né? E o de baixo é menos, vai dar menos K2. Então vai dar menos K1 mais K2. Não importa, eu não sei qual é o valor e nem o sinal do K1. Não sei nem quem é o valor e nem o sinal do K2. Não sei, tá? Pode dar positivo, negativo, pode dar zero. Mas, com certeza, essas duas constantes são finitas. Ou seja, elas são menores do que infinito. Então, o resultado da integral foi menor do que infinito. Logo, o G é biboestável. O que isso significa, pessoal? Isso significa o seguinte. Se eu tiver essa função de transferência aqui, ó, eu posso aplicar na entrada dela um degrau unitário e com certeza na saída eu vou ter um sinal limitado.
Posso aplicar um seno, ou um cosseno, ou um produto de senos, ou um produto de cossenos, né? Ou misturado, soma de seno com cosseno, que todas essas combinações dão funções limitadas, que vai ser produzido na saída um outro sinal limitado. Como é que eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza porque o teorema, né, é uma propriedade estrutural desse sistema que ele é biboestável, como a gente acabou de analisar. Sendo biboestável, para toda entrada limitada, eu sempre vou produzir uma saída limitada também aí em amplitude, tá certo, pessoal? Vocês entenderam esse conceito? Sim, professor. Esse exemplo? Nós aqui não vamos ficar fazendo esses exemplos de integral, tá certo? Os únicos exemplos que vão aparecer são muito parecidos com esse daqui. Com esse exemplo aqui. Você coloca ali, né? Faz as frações parciais, vai na tabela, calcula qual é a função, né? A transformada inversa, deixa os coeficientes ali literais, tá certo? Porque eles são constantes finitas. Coloca na integral, tira o módulo, né? E resolve separadamente, vai dividindo as integrais e você vai ver que se for finito, né, vai dar no final você vai aparecer algumas constantes, tá? Quando dá infinito, pessoal, é quando aparece termos em t, né? Ou exponenciais crescentes, aparece alguma coisa tendendo a infinito no final, tá certo? Se isso acontecer, é porque então o sistema não é biboestável, tá? Mas a dica que eu dou a vocês é sempre pegar a função de transferência, fatora o denominador nos fatores das suas raízes, né? Aplica essas frações parciais, né? Calcula literalmente a resposta com o auxílio da tabela, né? A tabela transformada inversa. Joga isso na integral, separa em várias integrais, calcula cada uma delas nos limites, né? E verifica o resultado, se é limitado ou se tende para infinito. Se não tender para infinito, então ele é bibo. Mas se for para infinito, não é bibo, tá? Então, os exercícios de biboestabilidade são todos esses muito parecidos com esse daqui, tá, pessoal? Muito parecidos e não vai ter nada diferente disso que está aqui, tá? Pelo menos o cálculo, né? E aí o resultado é esse. Como é que se analisa um sistema? Como é que isso pode aparecer, né? Pode aparecer para você dar, por exemplo, fazer uma análise. Se eu colocar um sinal numa entrada de um sistema, para você dizer se a saída vai ser limitada ou não. Aí você já sabe, né, que para ter saída limitada, a função precisa ser bibo. Aí você calcula lá a bibo para ver se é ou não. Aí você dá a resposta. Ah, não vai produzir. Não, sim, vai produzir sim. Tá certo? Tá entendido, pessoal? Entenderam esse exemplo? É um exemplo que você vai fazendo passo a passo, né? E você chega lá no resultado. Vocês entenderam esse exemplo aqui, pessoal? Sim, professor. Quando alguma parcela divergir, vai dar, tipo, essa soma de parcela é igual ao infinito. Então, não Aqui, é bibo. ó. Isso. Bibo. Sempre aparece uma coisa desse tipo aqui, tá vendo aqui no slide 10? Sim. Por exemplo, se aqui fosse mais tal, se fosse positivo aqui, ó, então E elevado a infinito dá o quê? Dá infinito. Então, aí seria não bibo. Entendeu? Sim, entendeu? Tipo, G de S não é bibo. Não seria. Se fosse positivo aqui, se esse fosse positivo e esse fosse negativo, não interessa. Tem um aqui que vai divergir, tá? Se tiver um que diverge, já era. Aí você dá a resposta. Não é bibo, tá? Mas se todos eles, após fazer o cálculo, convergir para uma constante, então a constante sempre é menor do que infinito. Então ela é bibo sim, tá? É isso que vai acontecer. Esclareceu? Esclareceu. Muito bem, pessoal. O que vem em seguida, né? Que eu vou até deixar para a próxima aula, é o seguinte: a gente vai aprender uma metodologia para analisar a estabilidade, né?
de sistemas, né, lineares invariantes no tempo, tá? Que é chamado método de Ralph. A gente vai ver, ou critério de Ralph, né? Como está aqui nesse slide. Deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar só um pedacinho que eu vou deixar para a aula que vem, né? O critério de Ralph é um critério assim rápido, né, para você decidir se uma determinada sistema é estável ou não, né? Tá certo? O critério, né, ele dá até mais informação, né? Ele diz, inclusive, quantas raízes lá do teu sistema, raízes características, quero dizer, né, são instáveis, ou seja, são ruins, né? Aquelas instáveis com I, tá? O critério, ele te dá essa resposta, tá? E esse critério, a gente vai ver, né, que ele é bem geral para sistemas tanto no domínio do tempo, né, quanto no domínio da frequência, né? Porque a gente vai ver o seguinte, que aquelas representações que a gente estudou, espaço de estados, EDO, função de transferência, elas têm algumas coisas em comum, né? Porque são representações de um mesmo sistema. Se você representa um sistema em qualquer uma dessas três tipos de representações, né? Você vai ter alguma característica que se repete, tá certo? Essa característica que se repete, que aparece em todos aí, é o tal do polinômio característico, né? Esse polinômio característico, ele aparece em todas essas três representações, né? Na EDO, ele aparece quando você analisa a resposta homogênea da equação, né? Lembra lá de cálculo, quando você calcula a resposta livre, você gera um polinômio análogo à equação diferencial e calcula as raízes. Então, aquele polinômio ali que você calcula é o polinômio característico da EDO, tá? Que vai ser exatamente igual ao polinômio característico da matriz A quando você está no espaço de estados, tá? Que é exatamente igual ao polinômio do denominador da função de transferência daquele sistema. Então, esse polinômio, chamado polinômio característico ou polinômio dos polos, né? Ele aparece em qualquer uma dessas representações. Às vezes não está explícito ali, né? Explícito mesmo só está na função de transferência, aparece lá embaixo no denominador. Mas no espaço de estados, na EDO, é fácil de você calcular, né? No espaço de estados não é tão fácil assim, tem que aplicar aquela fórmula, né? Para achar a função de transferência. Ou o polinômio característico. E na EDO é só achar o polinômio análogo. Então, a grande questão, né, que surge é o seguinte, olha, então se eu tiver um método, né, que consiga analisar se um polinômio tem raízes estáveis, né, as raízes, né, características, então eu consigo analisar a estabilidade do sistema em qualquer representação, seja em EDO, seja em espaço de estados, ou seja em função de transferência, tá? Por que eu estou falando de raízes, hein, pessoal? Porque a gente lembra, né? Vou voltar aqui rapidinho no outro apresentação, só para você ver aqui no finalzinho da outra apresentação, né? Olha lá o que acontece. Vocês lembram bem? Olha lá. Olha aqui o polinômio característico aqui, ó, no slide 9 aqui. Tá vendo ele aqui embaixo? Quem são as raízes aqui, hein, pessoal? -1 e -2, correto? Correto. Que a gente chama também de polos, né? Que são os polos mesmo, né? Mas também são as raízes. Onde é que esses polos ou raízes aparecem? Olha lá. -1 está aqui e o -2 está aqui. Eles são exatamente os expoentes dos modos exponenciais da resposta. Tá? Então, veja, quando o expoente é negativo, significa que a função decresce e tende para zero. Essa aqui tende para zero, essa aqui também decresce e tende para zero. Então, são coisas que são estáveis. Elas não crescem, né? Elas não explodem, tá certo? Elas decrescem e vão para zero, né? Então, são coisas estáveis. Mas ela está associada ao quê, então? Está associada à parte real das raízes desse polinômio aqui, ó, do denominador, que a gente já discutiu agora há pouco, né?
que também aparece na representação de estado, esse mesmo polinômio aqui, e também aparece na EDO, lá na parte homogênea da equação, né? Aparece esse mesmo polinômio aqui, ó. Então, na verdade, se eu tiver um algoritmo, um critério, um método que me ajude a calcular, verificar, né, o sinal das raízes do meu polinômio, então eu tenho um critério que pode me ajudar com a estabilidade, né? E o que eu estou procurando nesses polinômios? Estou procurando saber se ele tem raízes com parte real negativa. Por quê? Raízes com parte real negativa, seja real puro ou seja complexo conjugado, se a parte real negativa, as soluções aqui, ó, no tempo são sempre decrescentes, né? Isso você pode até ver lá nos slides das aulas anteriores e também nos slides lá da aula de sinais e sistemas. Todo sistema que tem raízes com parte real negativa, né, complexo ou não, né, ou real puro, você vai ver que as amplitudes elas vão decrescendo com o tempo até tender a zero, tá? Então, na verdade, para mim o que interessa é verificar se as raízes têm parte real negativa. Se tiver umazinha com parte real positiva, você já sabe que aqui vai dar um expoente positivo e a gente já viu que expoente positivo aqui na exponencial, seja complexo ou seja real puro, vai tender para infinito e já era. Aí não tem jeito, tá certo? Então, eu posso ter 100 raízes, 99 com parte real negativa e umazinha com parte real positiva, já era. Aí já é instável, não tem jeito, tá? Mas se todas, sem exceção, tiverem parte real negativa, aí o sistema é estável tranquilamente, tá? Então é isso que a gente vai ver na próxima aula, né? Com o critério de Raouf, né? O algoritmo de Raouf. O algoritmo de Raouf é um método baseado assim em tabelas, né? Na verdade, ele é baseado em a teoria de matrizes, né, e determinantes. É um método que você organiza lá pega o teu polinômio, pega os coeficientes dele, organiza lá numa certa tabela, né, e tem umas continhas que você faz e você no final você consegue saber se o teu polinômio, seja ele de qualquer ordem que for, né? Pode ser de quinta, de sexta, de sétima ordem, você vai conseguir, com esse método aí, saber quantas raízes você tem no seu sistema que são instáveis, as raízes ruins, né? Esse método aí, ele calcula o número, ele te dá como resposta o número de raízes instáveis, aquelas que são ruins, né? Tá certo? Bom, se você chegar à conclusão no final que você não tem nenhuma raiz ruim, é porque o teu sistema é estável. É isso que o método dá como resposta. Então, o que a gente quer calcular, né, quantas raízes ruins, né, ruim é um termo que eu estou usando aqui, mas a gente não usa isso muito, não. Eu estou aqui só falando didaticamente para vocês entenderem, né? Mas a gente chama de raízes instáveis, tá? Então, o número de raízes instáveis a gente vai obter com esse método aqui. Então, para a estabilidade, né, que é o ideal, a gente não pode ter nenhuma raiz instável, tá? A gente tem que ter 0 raízes instáveis. Esse método, pessoal, é um método de análise, tá? Mas a gente também vai usar muito ele para síntese também, tá? Para projeto de controladores, tá bom? Então é importante aprender bem esse método aqui na próxima aula e quando chegar lá em controladores vai poder usar esse método sem nenhum problema, tá? O método, né, como qualquer outro, tem umas exceções, tá? Então tem um caso geral, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né? E tem 2 casos, assim, 2 exceções, tá? Eu vou explicar bem para vocês como é que essas exceções ocorrem. Obviamente, né, é como todo método, né, quando chega nas exceções, tem alguma técnica a mais que a gente usa, né, um truquezinho a mais, matemático, que a gente usa mais, né, para resolver o problema, tá? Isso tudo eu vou explicar para vocês tudo com calma, com tranquilidade, né, porque
As fórmulas, né? Vão aparecer algumas fórmulas, não é para ninguém decorar. Elas também não são difíceis, são até é até fácil de gravar as fórmulas, mas não é necessário ninguém ficar decorando as fórmulas, tudo isso vai ser fornecido, né? O importante é entender o algoritmo, como é que aplica, como é que monta, né? Montei lá montei a tabela, como é que calcula? Usa as fórmulas, né? E depois como é que eu analiso? Aí no final tem uma regrinha para você analisar, tá certo? Isso também a gente vai explicar aqui, discutir direitinho. Entendendo bem esse método, você vai saber calcular a estabilidade de qualquer polinômio que passar pela sua frente, tá certo? Inclusive quando estiver fazendo projeto de controladores também, tá? Mas a gente vai ver na próxima aula, tá bom, pessoal? Alguma pergunta a respeito dessa aula de hoje? Não, professor. Esses slides aqui, o primeiro deles aí que a gente viu hoje, eu vou atualizar ali para ficar com o número certinho, né? E mais tarde eu coloco aí para vocês poderem consultar, tá? Da aula de hoje, né? Não está lá ainda não. E devo colocar também uma lista de exercícios. Eu ainda vou ter que elaborar, eu vou colocar uma lista de exercícios lá sobre essa parte de biboestabilidade, ou mais os 2 exemplos, né? Para vocês exercitarem aí, tá certo? Com relação à P1, repito novamente, né? A P1 eu não corrigi ainda, mas até sexta-feira eu vou entregar as notas e também vou deixar disponível na nossa área comum lá do Teams as correções, as provas corrigidas, né? Cada um vai poder ver e baixar a sua prova, né? Já corrigida. E aí, dá uma olhadinha, eu vou disponibilizar o gabarito também, dá uma olhadinha. Se não concordar ou tiver alguma dúvida, a gente na segunda-feira, né, seguinte, né, da semana que vem, vou separar o finalzinho da aula para vocês, quem quiser, né, tirar dúvidas da prova ou questionar, né, correção, etc, etc, tá bom? Tá ok, pessoal? Tudo certo aí, então? Alguém tem alguma dúvida? Alguém que quer fazer algum esclarecimento, pedir um esclarecimento, fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Professor, uma pergunta. Sim. O trabalho extra também você pretende corrigir até sexta? Ou vai deixar mais Aí parecido? o trabalho, eu tô com uma aluna de mestrado que ela tá fazendo estágio de docência, né? É obrigatório para ela. E aí eu vou dividir as listas com ela. Eu vou fazer uma parte, vou passar o gabarito para ela corrigir a outra parte. A lista não tem pressa, né? Porque a lista é um bônus, tá certo? Não tem pressa para vocês terem essa nota. O que tem pressa é a P1, né? Para você poder tirar dúvida, pra saber como é que está a sua situação, né? Tá certo? A P1 é um pouco mais assim, né? Eu acho que todo mundo fica mais curioso para saber a nota da P1. O trabalho é um bônus, né? Eu não vou prometer para essa semana, não, tá? Porque eu realmente tenho alguns trabalhos para fazer. Eu vou aplicar a prova na semana que vem para outra turma, né? Tem que preparar a prova, etc. Então, assim, eu vou corrigindo aos poucos, né? Assim que eu tiver a nota, eu vou fazer uma planilha e vou colocar as notas lá, tá? Tá bom? Ah, sim, tudo bem. Obrigado, professor. Não, por nada. E também esse trabalho aí não tem assim nada muito assim, complicado, né? Então posso corrigir devagar, né? E posso colocar a nota depois lá com o tempo, tá certo? O que é mais, o pessoal fica mais curioso, mais apreensivo é com a nota da P1, que é o grosso da nota de vocês. O trabalho é meio ponto na média, né? Quer dizer, se você for contar bem aí, dá o quê? Dá 1 ponto em cada prova, né? Se você ganhar não é isso? Você ganhar 1 ponto em cada prova, soma dividir por 2, dá meio ponto na média. Então é o que está sendo dado aí, né? É como se fosse 1 ponto em cada prova, né? Meio ponto na média equivale a isso, né? Então, a pessoa fica mais curiosa saber o grosso da nota que é a P1, tá? Mas não se preocupa não, que isso aí eu vou corrigir tudo direitinho, eu costumo sempre entregar as coisas antes, para vocês terem como calcular a média de vocês aí, a nota, tá? Você dá P1, sai essa semana aí, ou depois, né? O trabalho eu faço com um tempinho aí, deixo
eu aviso vocês quando estiver pronto, coloco lá, eu vou fazer uma planilha, né? Desde já eu vou fazer uma planilha onde eu vou colocar o nome da P1, o nome de vocês, né? E à medida que eu for corrigindo, eu completo as colunas da planilha, né? Boto lá o trabalho, aí quando vocês fizerem a P2 eu corrigir, boto lá também, e já faço o cálculo para dar a nota de vocês, tá bom? Tá ok? Tá ótimo, professor. Tá bom, pessoal. Então eu quero agradecer aí a presença de vocês, né? A aula hoje foi mais uma aula introdutória, essa parte de estabilidade. A gente vai usar bastante isso durante a síntese, né? Que é mais lá para o final do curso, tá certo? A gente vai ter a oportunidade de fazer umas simulaçõezinhas junto com vocês aí. Eu vou fazer aqui no Octave, mas vocês podem fazer nas ferramentas que vocês tiverem à disposição, né? Vou fazer com script aqui, vou mostrar para vocês como é que faz, né? Com script direitinho, né? Vai dar para plotar os gráficos, vai dar para fazer um monte de coisa aí, analisando por script, tá? E aí, quando chegar na época de fazer os projetinhos, né? Os exemplos, né? De projeto, aí vocês até podem usar também esses mesmos arquivos aí que a gente vai estudar, né? Arquivo de simulação, quero dizer. Aí vocês vão lá, troca lá o miolo, troca a equação, né? E aí dá para simular da mesma forma como a gente vai fazer aqui na sala, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? Uma boa tarde para todo mundo aí, tá certo? Bons estudos aí. E nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau.